Fala galera, Anime de volta, trazendo mais um vídeo para vocês de Ragnarok Origins. Dessa vez a gente vai falar sobre as novidades que chegaram hoje no servidor, né? Tivemos o reset do level, chegou também o evento do Galope, que vai fazer todo mundo correr. Com a XP eu mesmo já estou level 90, eu nem comecei a farmar nem nada, tá? Provavelmente eu cheguei ali até um 92 hoje sem muito problema. Tá, vou começar a fazer aqui a instância da Nightmare, enquanto a gente vai batendo um papo. O Nightmare hoje vai ser tranquilo, tá? A maior parte dos players vão passar sem dificuldade nenhuma, e os que tiverem dificuldade eu tenho certeza que vão conseguir um help do pessoal que já está mais avançado. Então eu acredito que hoje todo mundo vai estar com o set da Nightmare, tá? E vai começar a ter várias vantagens por conta disso, né? Entre elas, a principal é você poder ter diversas builds sem precisar sofrer tanto com um gasto de dinheiro, refinos extras. Você vai ter um único set refinado que você vai escolher qual a build que você quer usar ali no momento. Então você consegue ter uma build de guerra, uma de TSA, uma de farm, uma de MVP, enfim, o que passar na sua cabeça em relação a sets você vai conseguir usar, tá? Então, fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é o aplicativo do App Gallery. O que é o App Gallery? Uma nova store, a store da plataforma da Huawei, tá? E é um dos distribuidores oficiais do Ragnarok Origins. Então, o que traz muito benefício para o jogador que vai gastar com algum pacote, alguma coisa dentro do jogo. Então, primeiro vamos falar da instalação. O que você precisa fazer para usar o App Gallery em seu celular? Você precisa baixar o APK da Huawei, ok? Instalar, em seguida ele já vai instalar, vai pedir para você instalar o HMS Core. Depois desses dois instalados, você entra lá dentro e instala o Ragnarok Origins por dentro da plataforma. É muito importante, porque senão você não consegue abrir o meio de pagamento da App Gallery. Então você precisa do jogo instalado, baixado dentro do App Gallery. Lembrando que o App Gallery ele está disponível para Androids e emuladores, tá bom? E o primeiro benefício é o cashback, tá? Então o cashback é bem legal. Basicamente, todo pacote que você comprar dentro do jogo vai ter 10% de cashback. Esse deixa o custo final dos pacotes bem competitivo, tá? E bem atrativo. Se você for fazer uma comparação de valores de outras stories com a App Gallery, você vai ver que é bem em conta. Esses 10% de cashback já ajuda bastante, tá? Lembrando que esses valores estão sujeitos a alterações, então dependendo de quando você vê esse vídeo, isso já pode estar diferente, tá? Outra coisa que esse para mim é o principal e é o mais vantajoso, tá? São os pontos da Huawei. Então você basicamente, o que são os pontos da Huawei? É como se fosse uma moeda virtual que você faz pagamento por aquilo. Então um ponto custa R$1. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que qualquer compra de ponto você ganha 20% de cashback, tá? Então eu vou trazer um videozinho rápido aqui explicando como que você recarrega e como que você faz uma compra no jogo. Vou colocar para rodar agora. Então basicamente você abriu o aplicativo do App Gallery, você clicou em pontos Huawei, escolheu o valor que você quer acreditar, escolheu a forma de pagamento, repara que já aparece para você resgatar o seu cashback. Depois disso é só ir para o jogo, escolher o pacote, escolher como forma de pagamento os pontos Huawei e pronto, tá feito. O que eu tenho para falar se vale a pena? Vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Se você for calcular o valor final, os pontos Huawei é a melhor opção que você vai ter no mercado atualmente para comprar Nian ou pacotes, qualquer pacote dentro do jogo Ragnarok Origins. Eu usei, eu gostei, eu estou usando, tá? Então a vantagem é bem grande,
ok? Então fica aí a dica e bora voltar pro vídeo. Valeu! Vamos lá, tô esperando a galera dar o ok aqui da PT pra gente poder fazer. Mas o evento do Galop também vai ajudar muito, tá? Muito mesmo o pessoal. Acredito que a gente tem aí até o dia 18 para farmar e acredito que todo mundo vai bater o level 93 e vai passar do level 93. Não tem como passar, mas tem como acumular a XP. Então, acredito que todo mundo consiga pelo menos um 9.5 garantido até o dia 18 ali no próximo reset. Vamos começar aqui a Nightmare, não tem muito segredo. Essa é a dificuldade normal, né? Mais fácil chamar até de Easy. Tenho que escolher um afix ali. No Easy é tranquilo. Então esse time é bem forte, então tá tranquilo. Ninguém aqui ainda tem PVP Res, nem PVP Res, perdão. Res e penetração. Então a gente está jogando basicamente com cada um dos bonecos. Nessa fase aqui acho que só tem um dano que provavelmente vai dar HK em todo mundo, que é tipo um raio que ele solta em cruz no finalzinho ali das mecânicas. Fora isso, tranquilão. Se o Priest se posicionar ok, quem vai sofrer mais com esse raio vai ser o pessoal que é melee. O restante consegue se posicionar para esquivar tranquilamente. Repara que já começou ali a primeira mecânica. Ele entrou embaixo da terra e está nascendo os pilares. Tá vendo ali? Ó, se você olhar, o Seeker está linkado com o MVP e está procurando o próximo pilar que vai nascer. Por quê? Porque daí o MVP vai bater, olha ali, ó, ele bate no pilar, fica tonto, é como se ele tivesse sendo vencido ali na mecânica, né? Geralmente são 3 rodadas disso aqui, ele sai debaixo da terra e a gente pode voltar a bater no monstro. E é isso, agora tá em mim, deixa eu procurar aqui o pilar, aqui, beleza. Ele provavelmente vai bater e vai sair do chão, é isso. Pronto, vamos começar a bater nele. Repara que o dano aqui no modo normal está entrando tranquilo. Para amanhã todo mundo já vai poder começar no modo hard. O raio que eu falei, mas é muito rápido, entendeu? Quem ficou vivo finalizou ele. Então tá tranquilo. Amanhã acho que o ideal para fazer o hard é começar com pelo menos 38 e isso vai aumentando por level, então não lembro de cabeça se é de 10 em 10, tá? Mas 38 você faz ali o nível 6, eu acho que uns 48 faz o 7, 58 o 8 e por aí vai indo, entendeu? Se não for esses valores exatos, é algo bem próximo disso. E vai crescendo conforme vai aumentando o nível. Para que já subiu um packzinho aqui. Tá meio lagado aqui, deu uma lagada, não sei o que houve. Mas já dropei algumas peças. E vamos lá. Agora tem que marcar 2 afixos, se eu não estou enganado. É isso mesmo. Bom, deixa eu marcar mais um aqui. Deixa eu ver um negócio aqui rapidão. A galera pediu para esperar, então vou esperar um pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui nas cartas. Eu tenho uma carta de vento. É bom usar cartas, tá? Cartas de redução elemental. Para o modo normal, vocês não vão sentir essa dificuldade, mas é bom você ter uma Pazana. É bom você ter uma peixe-espada que converte para água. Essas duas é bem importante ter. É legal também ter as cartas da capa. Chegou um Growth Fund relacionado ao Nightmare também. Tá bem interessante porque te dá aquelas bolinhas ali. Esqueci de marcar o buff. Te dá aquelas bolinhas que você vai incrementar a sua penetração e sua resistência, não lembro direito a palavra, mas vai afetar diretamente no dano que você causa nos monstros, nos MVPs e o quanto você segura ali de dano. Tá? Para o modo normal não afeta tanto, mas
pro hard, pro hell e sucessivamente vai afetar bastante. Mecânica que é simples, você causou dano até determinado ponto do HP do monstro. Nos 3 pontos aqui na direita, na esquerda e embaixo vai nascer uns mobzinhos. Depois que você matar essa wave de monstros, o escudo do MVP vai ter caído, a gente pode voltar a bater no monstro. Aqui está muito rápido, mas existe uma outra mecânica onde o ideal é que a gente fique atrás do MVP, porque ele casta uma onda que dá um dano de água muito forte, tá? Aqui a gente não vai conseguir mostrar isso, porque está no modo normal, mas a partir do hard, amanhã vocês vão ver que quem não tem redução de água, quem não usa escudo, tem que jogar certinho, tem que se posicionar atrás dessa onda para não tomar esse dano, tá bom? Presta atenção nisso, porque isso vai ajudar bastante vocês a passarem dessa fase. Aqui agora já é final, já vamos passar. Bom, beleza. Passamos aqui todo mundo, pegamos o papel, pegamos o set e tarefa de dever de casa de todo mundo hoje é fazer isso. Por quê? Porque a gente pode fazer... repara que já subiu mais um bannerzinho aqui. Esse jogo aqui é maldoso. Esse bannerzinho tá até interessante, inclusive. Mas bom, vamos lá. Dever de casa do pessoal, fazer a Nightmare hoje, tá? Fechar logo esse set da NT. Mas eu só peguei o set azul. Põe o set azul, vai resolver sua vida. Porque depois que você gasta na transferência a primeira vez, quando você vai transferir de um equipamento azul para outro, você não paga, não tem que usar aqueles papéis que são bem caros, de 10k de Zen cada um. Então é tranquilo, entendeu? Você pode ir fazendo a progressão do level dos seus equipamentos da NT sem se preocupar muito com isso. Não me preocuparia tanto com os encantamentos que está vindo no meu set NT azul, tá? Vou começar a me preocupar com isso lá pro amarelo. Idealmente aqui o meu foco é chegar no vermelho, né? Então, mas lá no amarelo eu começo a me preocupar, já vai vir uns encantamentos melhores. O que eu vim fazer aqui? Vim rapidinho comprar um conversor de água, apesar de a maior parte do meu dano ser neutro, porque nesse monstro de fogo tem uma mecânica, acho que a mecânica mais chata dele é que em determinados momentos ele liga um shield, tá? E você só baixa essa vida batendo dano de água. Então assim, você tem que dar dano de água nele, alguém tem que estar causando dano de água nele. Então no normal vai ser tranquilo, mas a partir de amanhã vocês vão ver que a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil. Então prestem bastante atenção nisso. Aquele ali é os pergaminhos que eu tinha falado. Eu vou subir um pouquinho aqui a minha penetration e a resiliência ali. E repara que tem algumas reduções também, né? Redução de monstro de vento, de monstro de terra. Então o nosso foco é topar os status da season primeiro, depois a gente vai os status permanentes, tá? Esses status trocou a season da NT, eles vão continuar no personagem, então é para sempre. Eu falei para não clicar e acabei clicando no botão errado. Queria clicar naquele ali, mas tudo bem. Depois só um cliquezinho tá tudo certo. Não vou sofrer muito por isso não. Beleza, vamos lá. Aqui tem que marcar mais um afixinho, né? Conforme vai subindo de level vai ficando mais difícil. Realmente são 3. Bom, e lembrando que vai chegar uma hora que vai vir praticamente tudo. E então é bem importante que vocês treinem as mecânicas para que vocês não tenham problema nos andares mais à frente. Tá? O modo normal é tranquilo, mas para chegar nos equipamentos amarelos, nos vermelhos, vai ter que aprender a fazer mecânica, vai ter que organizar o personagem. Repara ali, ó, na barrinha de HP do MVP que vai aparecer uma barrinha amarela. Você viu ali, é bem curtinha, né? Porque a gente está no normal, mas a partir do hard já começa a ficar mais difícil. A mecânica aqui, a principal desse aqui é a quebra do shield,
Não tem muito segredo não, tá bom? Então aqui vai ser bem tranquilo. E eu acho que do normal, o único que vai ser mais difícil ali é o do nível 5, que já tem uma mecânicazinha maior, tem que ir lá no pilar e tudo, então é um pouco mais difícil de fato. Mas fora isso, tranquilo. Acho que eu já fechei todos os sets. Vamos resetar aqui, ó. Resetar não, né? Subir de level. Repara que eu subi de level ali pro level 2. Eu aumentei o tamanho da barra ali de status, tanto da season quanto permanente. Então, o final disso vai ser 160, 160 ali, ó. Penetration e resiliência. E o PVP Damage Reduction vai chegar em 200, tá? Então, quando você terminar de upar todos os levels, você vai ter até 160 pontos ali para subir. Lembrando que não vale a pena você rushar só os levels, porque vai faltar o item para subir os status da Season. E depois que você topar os status da Season, aí você começa a mexer nos status permanentes. Bom, vamos lá, nível 4. Vamos ter que selecionar mais a Fix. E é isso aqui. Eu acho que são 3 ou 4. São 4 aqui também. Eu vou pular essa mãozinha. Aí. Tá dando uma travada no meu vídeo. Não sei o que tá rolando. Bom, beleza. Vou abrir. Esqueci de novo de selecionar um buff. Mas se vocês olharem ali embaixo, onde tem um mais, tem um buffzinho. Tem vários buffs que você pode escolher, tá? Então é importante você dar uma olhada, ver a comp que você tá e ver o que faz mais sentido para você, ok? Aqui a gente começa a bater no MVP. Em determinado momento vai nascer ali, ó, aquelas bolinhas de luz e tornado que dá dano de vento. E a gente tem que esquivar, tem que matar esses totens aí que soltam essa bola, porque causam um dano considerável. Os grifos você pode deixar eles dormindo, tá? Se bater neles, eles vão acordar e aí você vai ter que lidar com eles. E tem que ficar bastante atento com os tornados. No modo hard vai ser muito mais difícil, então o ideal é que alguém cuide só dos tornados. Pegue os 2 tornados que vai estar seguindo um player e fica rodando com eles na borda extrema ali do mapa, que vai ser tranquilo. Um fica rodando, os outros 3 cuidam do DPS e o Priest cuida da PT. Acho que é uma composição que funciona legal. Vamos lá para o Growth Fund, pegar mais um pouco de Nyan, pegar um pouco mais de item para subir aqui as coisas. Já fechei tudo, mas vou transferir depois. Não vou transferir nada agora. Deixa eu ver aqui. Dá para desmanchar, mas... Vou mexer com esse negócio agora não. Deixa eu subir mais um pouco aqui a penetração e resiliência. E uma coisa que eu esqueci de falar é que todo dia não, né? Você pode fazer 15 vezes de Nightmare, então são 3 dias de 5 ali, ou o que você conseguir. Lembrando que tem que fazer as 15 e tem que fazer as assists também. Então é bem importante. Eu não conferi se veio com 15, mas acredito que eles mexeram no número de assist, agora é um pouco menor, e o número de rodadas principais eu acho que ainda se mantém. Então acho que o pessoal vai conseguir chegar ali pelo menos até o nível 10 ou fazer... Bom, o hard todo mundo vai chegar, aí vai depender de cada um, né? Cada PT é cada PT. Então, o importante é que vocês interajam com a guilda, interajam com o pessoal, para todo mundo não deixar de fazer até domingo. Isso é muito importante, porque senão você vai ficar para trás. Porque isso é progressão, não é só os equipamentos, né? Tem aquele item lá, aquela bolinha azul também que dropa, tem papel e tudo mais. Então, não tem como deixar de fazer as coisas. Aqui, neste mapa, a coisa é um pouco mais bagunçada. Repara que tem 4 pilares, tá, aos arredores do mapa. E repara que no chão aparecem umas marcas. Ali agora está com uma marca de vento. Eu até morri aqui, mas você consegue ver
várias marcas verdes no chão. Tem que correr, alguém tem que correr e ir lá no mapa, lá no pilar de vento e clicar. Se aparecer o pilar, a marca de água, tem que ir no pilar de água e clicar. Se aparecer de terra e de fogo, a mesma coisa. Ideal é que uma pessoa ou duas cuidem disso, tá? Ou duas pessoas, eu acho que são dois pilares meio próximos um do outro. Então, duas pessoas conseguem gerenciar, cada um gerencia dois pilares, que funciona bem. Aqui a gente conseguiu levar tranquilo. E tá o meu jogo que tá travando um pouco. Não sei o que tá rolando. Talvez precise reiniciar o PC, que já tem um tempo que eu não reinicio. Aqui o monstro é Demon, grande e fantasma, então o dano neutro vai ser pior. Dano elemental, todos os danos vão ser um pouco piores. É muito importante prestar atenção na mecânica. E é isso. A NT de hoje que tinha para fazer é isso aqui mesmo. Vou aproveitar aqui agora. Eu peguei esse hatch, ó, vou guardar. Dei sorte, peguei nos 10 tiros free de hoje, viu? Foi muito bom. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer. Bom, é isso. Vou ver o que veio aqui de item roxo. Veio 2 itens roxos ali. Tá legal. Veio a espada. Eu acho que já dá para começar a farmar. Repara que veio aqui o Growth Pack do level 90. E o Growth Pack tá beleza, 3k de Nyan é considerável, mas ele tá dando muita coisa. Além disso, ele dá aquela box ali, tá? Que contém uma arma da Nightmare, da sua escolha, de fundo amarelo, né? Então já é a arma do nível maior. Vale a pena? Se você tiver com Nyan disponível e quiser gastar, vale a pena, porque vem outras coisas que você com certeza vai usar, como o capítulo ali, né, o emblema e tudo mais. Eu ainda estou pensando se eu vou pegar ou não. Provavelmente eu pegue pelo capítulo e pelas estátuas, porque realmente fica mais barato. Mas só exclusivamente pela arma não vale muito a pena. Deixa eu dar um tirozinho de 10 aqui, apesar de eu já estar fechado. Vamos ver se eu vou dar sorte e vou pegar um item dourado. Minha ideia aqui, apesar de eu já ter fechado o banner inteiro, é conseguir Gold Medal para não ter que gastar tanto Zen. Mas não veio, já deu, deu muito ruim. Bom, beleza. É isso que tem para hoje. Vou ter que gastar Zen mesmo. Pelo menos algum item eu consigo adiantar com a Gold Medal já, e o resto eu finalizo por Zen. Tranquilo. Pessoal, a parada é essa. Acabou de fazer a Nightmare. Já pega os seus equipamentos, já transfere. Mas eu só tenho azul, só tenho roxo. Não tem problema, isso é uma progressão, tá? É normal. Você vai começar com azul, a não ser que você gaste ali os 3k de Nyan para começar com uma arminha amarela. Mas como eu falei, pela arma não vale. Pelas outras coisas, sem dúvida, vale muito a pena. Mas já transferi, repara que fica salgado. Eu vou gastar ali aproximadamente uns 500k de Zen para fechar tudo, para fechar transferência, os martelinhos, itens de perfurar slot. Então é um gasto considerável, tá? Quem se preparou vai estar mais tranquilo, quem não se preparou vai ter que correr atrás de Zen, ou então sacrificar algumas cartinhas que tem ali, umas cartinhas azul que tenha depositado no álbum para fazer um Zen e depois guardar de volta. É isso. Aí vai de cada um vai ter que lidar com isso. Mas eu já estava meio que esperando que eu ia ter que gastar Zen. Eu estava disposto a dar um tiro de 10 ali somente para tentar, né? Tentar ali brincar com a sorte, porque amanhã o banner de
dos equipamentos, né, das roupas, back, face, tudo reseta, vai vir um outro set. Então vou deixar o que sobrou de ticket para amanhã, vai que eu consigo pegar um itemzinho dourado. E vamos começar a transferência aqui. Já transferi a arma, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. Uma coisa importante, agora a capa e a bota tem 2 slots. Isso é bom para todo mundo. Tá, talvez não seja tão bom para os DPS, né? Mas é bom para o DPS porque ele vai tancar mais, ou pode usar uma carta que incremente o dano mais ainda, mas em contrapartida as pessoas vão estar tomando menos dano porque claramente a maioria estará usando cartas defensivas. Então, sei lá, se você bate neutro, a pessoa provavelmente no futuro estará usando 2 Hydrix, menos 40% de dano neutro. E por aí vai. A bota, a mesma coisa, a gente consegue aumentar o nosso HP, e aí vai de carta de cada um. Eu vou estar usando 2 Verites por enquanto. E é isso. Deixa eu ver aqui. Pelo menos o escudo é barato. Menos mal. Aí foi bom. Deu até sorte ter dado azar no refino. Bom, transferir logo esse escudo. Colocar logo esse set da NT. E parar de sofrer. Ir atrás de farmar. Ir atrás de terminar minhas quests. Rushem tudo que vocês tiverem de quest guardada. Porque a gente tá no evento do Galope, dá bastante XP, tá? A XP tá muito aumentada. A ideia é que de fato vocês rushem. A intenção da empresa, sem dúvida, é que todos os servers do LNA estejam sincados em termos de level, por isso que eles colocaram esse evento do Galope. Então todo mundo vai chegar na Odin Cup, as guildas que chegarem na Odin Cup vão chegar no mesmo level, então todos os jogadores vão chegar no mesmo level. Não sei até quando eles vão segurar o evento do Galope e não sei qual level que eles querem que a gente jogue na Odin Cup. Tá? Se fosse para dar um chute, eu diria 98, mas essa não é uma informação 100% precisa. Mas é certo que 98 pelo menos a gente vai, porque daqui a 18 dias reseta. Assim que resetar, a gente consegue chegar até o level 98. Hoje nós conseguimos chegar até o level 93. Depois do dia 18 vamos chegar até o level 98. Mais que isso, não sei dizer para vocês se vai acontecer. Aí é uma decisão totalmente da empresa, tá? Mas se preparem, gastem suas quests, rushem o máximo que vocês puderem de level, corram atrás de cartas. Está chegando a Odin Cup e isso vai movimentar todo mundo que vai jogar, vai movimentar o servidor, o foco em sigilo, foco em carta, tudo isso aí vai mudar, todo mundo vai estar correndo atrás, todo mundo que for jogar pelo menos. E, consequentemente, vai mexer com todo mundo. Até quem não se interessa por PVP vai ir acompanhando para conseguir fazer os lances, conseguir acertar. Caraca, eu acho que vai faltar Zen. Nossa senhora. Olha que eu ainda gastei um pouco de Gold Medal, mas acho que deu. Deu para ligar slot em tudo. Tá certo. É isso. Então, como eu estava falando, não deixem de correr atrás. Não deixem de jogar. Em uma semaninha, acredito que todo mundo já vai estar no level 93. Tá? A não ser que você tenha começado muito depois. Ainda assim, você vai ganhar muita XP se você começou depois. Então, bem provável que você consiga. Tem como ativar aqui, ó. Repara que eu abri aqui, né, o set divino. Já ativei meus equipamentos. Não esqueçam de ativar, porque ele vem aleatório quando você pega ele. Então tem um aleatório que está ativado aí, não é o Holy Guard. Eu vou ativar o Holy Guard, vou poder testar esse Naga aqui depois, vou fazer uns testes com ele, vamos ver se vale a pena ou não. E como eu falei, excelente update, tá? Vai ajudar muito os jogadores.
que eu faço com o restante dos itens, anime? Desmancha, você vai pegar o item que você usa para subir ali, ó, repara. Tá dando 55, já dá para ir lá subir mais um pouquinho de PEN, de réis, de reduções. Então é isso. Cadê? A gente vai aqui em Season. Já dá para subir. Opa, quase que eu cliquei errado de novo. Beleza, já fui pro level 3, já vou correr atrás disso aqui. Tem alguns banners, né? Aí fica a critério de cada um. Esses itens dos banners que dá essa bolinha azul, ela é necessária comprar? Não é, tá? Com o tempo, todo mundo vai alcançar os pontos de penetração e resiliência necessários até os 160. Todo mundo vai fechar também os permanentes status. Todo mundo que jogar, é claro. Não adianta você não jogar e querer estar avançado. Não, isso não funciona. É um jogo de progressão. Então todo mundo que se esforça, que foca, que faz as coisas, vão conseguir fechar, comprando aqueles bannerzinhos ou não. Aqueles bannerzinhos só vai ajudar agora no começo, tá? Mas se tiver um pessoal mais parrudo na sua guilda, às vezes nem vale a pena, tá? Então, lembra que agora upamos de level, estamos ganhando muito Eren, estamos ganhando muita XP, então estátua vai estar, as coisas vão estar mais adiantadas, as penas já vão ter mais tiers disponíveis. E é isso, agora eu vou fazer a manutenção diária aqui do meu personagem. Acredito que acabei me estendendo mais do que eu deveria nesse vídeo. Era para ser um videozinho rápido, virou um videozinho de 28 minutos. Vou deixar aqui no meio desse vídeo, ou no começo ali do vídeo, vou fazer um cortezinho, vou falar um pouco sobre a Epic Gallery. Estou usando, recomendo, estou bem satisfeito. Bom, galera, é isso. Valeu!